Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Revit 2018. Pessoal, na aula de hoje eu vou resolver um probleminha simples em relação ao elemento de achura, de topografia, ok? Quando nós aplicamos o corte, o Revit aplica automaticamente a achura de terra. Porém, em algumas situações, nós devemos configurar a distância ou até mesmo o padrão necessário, ok? Mas antes de começar o tutorial, os recados dessa videoaula. Esse vídeo é um oferecimento da AX4Business, a sua parceira oficial Autodesk. Comece os seus projetos BIM e licencie os seus softwares Autodesk com a AX4Business. Acessem www.ax4b.com e cliquem na opção Licenciamento. Então acessem www.ax4b.com e entrem em contato com os especialistas. Mais informações na descrição desse vídeo. Quando nós executamos o comando corte a partir de uma planta de piso, eu vou executar aqui um com vocês do zero, eu vou habilitar então o nível 2, comando corte, e eu vou passar aqui em relação à topografia e a minha estrutura aqui desse modelo 3D. Bom, a partir daí, notem que ele já carrega para nós aqui a representação do terreno com a achura de terra. Essa achura a 45 graus é em relação a uma massa de remoção, então eu posso ocultar que não faz parte desse tutorial. E o importante é essa achura aqui, ó, representada logo abaixo da estrutura principal. Vocês devem se perguntar como que nós trocamos e como que nós configuramos essa distância, porque às vezes fica faltando achura ou sobrando achura na nossa estrutura. Bom, é muito simples. Dentro da aba Massa e Terreno, vocês vão selecionar o grupo de propriedades do elemento Modelar Terreno. Notem que tem uma seta na diagonal inferior, ok? E quando vocês clicam nesse item de configuração, ele vai trazer uma janela. A primeira estrutura é relacionada às curvas de nível, não é o ponto desse tutorial. No grupo inferior tem o item chamado Grafismo do Corte. Bom, existem duas opções. A primeira é relacionada à achura e a segunda é a distância da base do material. Vamos com o mais simples aqui. Em relação a esse nível da base do material, é exatamente a distância em relação ao nível de saída. Ele está menos meio metro. Eu vou aumentar aqui e colocar menos 2 metros e confirmar com OK. A minha janela aqui de View Crop, eu vou aumentar um pouco. Ele vai colocar 2 metros do nível de saída dessa achura para baixo. Não significa que eu desenhei uma topografia no modelo 3D com um volume de 2 metros abaixo. Isso é somente uma representação. Então, se você voltar no Massa e Terreno, configuração, colocar aqui menos 3 metros, ele já vai representar para você esse seu item de topografia. Da mesma maneira que você pode vir aqui e colocar um valor positivo indicando 1 metro, ele vai fazer acima do nível 00, o seu nível absoluto, ok? Essa medida ela vai ser condizente ao seu projeto, então a melhor dimensão para o seu projeto é para que fique legível, ok? Bom, vamos para o segundo item, o padrão da achura. Quando eu volto na configuração e clico na frente aqui do padrão terra e clico nesse botão para a propriedade do material, esse tipo de achura é um pouco diferente do AutoCAD, que ele associa ao material e todos os itens que têm esse material aplicado vão sofrer as modificações ou correções a partir desse momento, ok? No CAD nós temos a achura independente, aqui no Revit nós temos o aplicado ao material ou a partir de uma região. Então o elemento terra nos apresenta padrão de corte modelo terra na cor RGB 000, padrão preto. Se eu clicar aqui no item de achura, ele vai abrir uma janela a partir da seleção que eu executo, e aqui você vai ter alguns elementos, como novo, criar uma nova achura, editar, excluir ou duplicar. Para que você não perca o padrão, ou seja, manter o padrão terra sempre original, você pode duplicar e executar uma modificação. Para efeito didático, eu vou clicar no item editar, e aqui eu vou encontrar o padrão existente, e eu vou ter aqui orientar para a vista, simples, que é o elemento básico, personalizado, que você vai selecionar uma estrutura, podendo mudar a orientação, sendo orientar para a vista, manter legível ou alinhar com o elemento,
ok? Se você colocar a opção simples, você vai poder modificar todos os ângulos, os espaçamentos, achura cruzada ou achura paralela, ou se for o caso, voltando no personalizado, você pode importar uma achura de sua preferência, ok? Se eu voltar aqui no ok e colocar, por exemplo, a achura de sand, que é areia, confirmar com o ok, ele vai mudar essa minha estrutura e ao confirmar com o ok, a achura de topografia já foi modificada. Eu vou voltar aqui em relação à terra, voltar ao padrão original, achura terra, ok? E eu vou trocar a cor e eu vou colocar aqui um elemento no tom de laranja, ok? Para ficar mais fácil de vocês olharem essa modificação. A partir de agora, toda vez que vocês cortarem um terreno ou uma topografia, ele vai receber essa padronização e essa cor relacionada. A proporção de visualização está relacionada à sua escala de vista ou à sua escala de impressão. Nesse caso está 1:50, se eu colocar 1:100 ele vai ficar maior, ok? Porque eu estou reduzindo o tamanho dessa planta na impressão, então todos os detalhes como cotas, legendas, achuras ficarão maiores para que você consiga enxergar no seu processo. Se você mudar a escala para, por exemplo, 1:20, eu estou deixando o desenho muito grande no fator de impressão e todos os detalhes e informações como cotas, achuras serão reduzidas, mantendo então uma proporção em relação às escalas anteriores. Isso é sempre relativo ao papel que você vai utilizar. Nesse caso, para eu poder enxergar o padrão, eu tenho que aproximar bastante. Isso na tela do Revit. Quando você imprimir, essa achura vai ter o mesmo tamanho, 1:50, 1:100 e sempre vai manter a proporção. Beleza, pessoal? É uma pergunta que eu sempre respondo nos treinamentos que eu dou aqui em São José dos Campos e é aquela coisa um pouco mais estética. O pessoal fala, olha, eu estou entregando um TCC e eu não gostei do padrão de achura. São aqueles pequenos detalhes que você vai apresentar para o seu cliente quando a achura não respeita as proporções de nível ou até mesmo atrapalham na projeção do seu desenho. Beleza? Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e principalmente, pessoal, compartilhem para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com o Revit gratuitamente e para que nós possamos continuar com esse projeto aqui no YouTube. Quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado e como sempre,